vez, sinta-se acolhido, e todos os demais que estão conosco há vários anos. Tem uma frase atribuída a São Francisco de Assis, e ele disse o seguinte: devemos pregar o Evangelho de Jesus Cristo todos os dias, se necessário, com palavras. Gente do céu, que profundidade numa frase tão breve. Ou seja, os nossos atos, as nossas ações, os nossos gestos, a nossa atitude conta muito mais alto do que apenas palavras. Eu estava na igreja, numa reunião dominical da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, e eu ouvi um testemunho que me lembrou exatamente dessa frase. Um jovem contou a experiência que ele estava em São Paulo, na Avenida Francisco Morato, há muito tempo atrás, o tempo que tinha uma rede de pizzaria chamada Pizzaria do Sérgio. Quem é de São Paulo e de antigamente deve lembrar dessa rede de pizzaria. A Roseli com o Anderson, acho que eram clientes lá. E ele passou em frente da pizzaria e viu ali uma senhora com o carro parado e o capô aberto. E ele pensou: nossa, essa senhorinha sozinha, com esse carro velho, parado em frente da pizzaria do Sérgio, será que ela está precisando de ajuda? E ele parou. E quem sabe, São Paulo, Francisco Morato, ó, é um trânsito danado, é ônibus, é moto, é carro, é táxi, é tudo. Mas ele parou. E a senhora estava desesperada, porque o acelerador do carro dela, é um carro antigo, né, gente? Ele tinha enroscado e não conseguia se soltar. Então ficava aquele barulho terrível e ela ali naquele desespero. Ele, que já tinha uma certa experiência em mecânica, não passou 10, 15 minutos, conseguiu resolver o problema do carro da senhorinha. Se despediram, cada um tomou seu rumo e ele nunca mais ouviu falar da tal senhorinha. Se passaram muito tempo, não sei se foram 5 anos, 10 anos, e um belo dia ele estava na igreja. E nesse dia que ele estava na igreja, ele foi dar uma mensagem. Igual a Márcia deu a mensagem hoje, ele deu uma mensagem lá também na reunião dominical. De repente, uma senhorinha se aproxima dele e disse: está lembrado de mim? Ele disse: olha, me desculpe, mas eu falo com muita gente, não estou lembrado. Me lembra a situação. Ele disse: eu sou aquela senhorinha que parou o carro em frente da pizzaria do Sérgio. E você, num ato, num gesto de boa vontade, foi me socorrer. Por causa do seu exemplo, um dia, dois jovens missionários bateram na minha porta. E eu me lembrei que você também foi missionário. Eu resolvi abrir a porta da minha casa. Eles entraram, deram a mensagem sobre Jesus Cristo. Eu comecei a frequentar a igreja. Mais tarde, eu obtive um testemunho pessoal, fui batizada e hoje estou servindo aqui as pessoas na igreja. É claro que aquele jovem ficou muito emocionado. Jamais Uhum. ele pensou, imaginou, concebeu ou esperava que um gesto tão simples ia ter um impacto tão grande na vida de uma pessoa. Então, eu queria convidar todos vocês que estão aqui, estamos em 69 pessoas, a serem literalmente missionários, serem anjos, serem discípulos de Jesus Cristo para levar um gesto, um ato, uma ação de bondade, um exemplo, e se for necessário, até uma palavra. Mas lembrando daquela palavra de São Francisco de Assis, que devemos pregar o Evangelho todos os dias, se necessário, com palavras. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Preciso daquelas duas almofadinhas. Ah, Olá, boa noite a todos. Estou muito boa animada porque noite. hoje vamos falar de um assunto que eu gosto demais, de um mandamento que Deus deu desde o início. E hoje o Carlos vai ter que se ausentar, que nós estamos com a casa cheia, é aniversário do meu filho. Então ele vai ter que ajudar lá. Mas eu vou ficar aqui no escritório para a gente continuar a nossa aula. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a lei do jejum, mas a lei do jejum ensinada pelo profeta Isaías.
Isaías era um profeta. Ele falava como Jesus. Jesus Cristo não gostava de falar por parábolas. Ele falava sobre o fermento do pão, o pão que fermentava, que era uma coisa que as mulheres faziam todo dia. Ele falava sobre as ovelhas. Por quê? Porque era algo que o povo estava em contato, eles sabiam como lidar com as ovelhas. Então, o Senhor gostava de usar assim. E o profeta Isaías, ele também era mais profundo, mais poético, mais difícil de entender, mas ele fazia assim para o povo entender. E começa que ele fala sobre um mandamento, que é o mandamento do jejum. O jejum é um mandamento que foi dado lá no Velho Testamento. Desde o início, eles aprenderam a jejuar para se aproximar de Deus. Esse é o jejum espiritual. É um jejum que a gente fica 24 horas sem se alimentar, nem toma água, nada, e fica naquele período em oração, buscando as escrituras, buscando fazer o bem, nos envolvendo com coisas espirituais. E o povo judeu, o povo lá, os descendentes de Abraão, todo o povo lá do Velho Testamento, do tempo de Isaías, eles jejuavam. Mas a gente jejua para obter uma graça, para obter um favor de Deus. E nós vamos ver isso durante a aula hoje. E eles estavam reclamando, pensando assim: a gente está fazendo jejum e Deus não está ouvindo as nossas preces. Então veio o profeta ensinar para eles por que Deus não estava ouvindo. Começa lá, é o capítulo 58 de Isaías, lá no Velho Testamento. Eu vou começar no versículo 3 com uma frase assim: Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Eles estavam questionando Deus. Ué, o senhor não está sabendo que nós estamos jejuando? Não está sabendo que nós estamos aqui clamando, fazendo um jejum para pedir algo e o senhor não está ouvindo? E daí o profeta Isaías começa a ensinar no versículo 5, porque ele fala assim: seria esse o jejum que escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Então, eles achavam que eles ficarem sem comer, se vestirem humildemente de saco e cinza lá, era o suficiente para Deus ouvir o seu pedido. Só que daí o Senhor, ou através do profeta, explica que não. Então, eu vou entrar aqui. Ele fala aqui: Deus não se impressiona com atos externos quando o coração não está voltado para Ele. O povo estava jejuando. Todo mundo sabia que eles estavam jejuando, que eles se vestiam de saco e cinza e ficavam sem comer e oravam na praça pública. Mas o que acontecia? O coração deles estava longe. Lá em Mateus 15:8 diz: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que o profeta está ensinando? Ó, vocês estão só falando, estão jejuando, mas o coração de vocês está muito longe de Deus. Então, essa foi a primeira reprimenda que ele deu. E daí ele começa explicando no versículo 4, ele diz assim: qual que era o problema deles? Enquanto os jejuavam, eles brigavam, exploravam os trabalhadores, tratavam mal as pessoas e eram egoístas. Então, quer dizer, eles estavam de jejum, mas estavam brigando, estavam tratando mal os outros, estavam tratando mal aqueles que trabalhavam para eles, estavam explorando as pessoas e eram egoístas, não compartilhavam nada. Então, esse era o problema, porque Deus não estava ouvindo o jejum deles. Então, às vezes, nós jejuamos e queremos uma resposta de Deus, mas será que as minhas atitudes, o meu coração está voltado para Deus?
aquele povo, naquele momento do tempo de Isaías, não estava. Outra coisa que às vezes eles faziam, eles jejuavam no domingo, passavam o dia do domingo jejuando, mas durante a semana eles estavam totalmente longe do Senhor, na obediência aos mandamentos, de fazer as coisas que agradam ao Pai Celestial. Então eles estavam longe dele. Então, o profeta Isaías está dizendo: esse tipo de jejum não chega aos céus, porque é um jejum muito frágil. Você está jejuando, mas você não está com o coração voltado a Deus. Daí, a partir do versículo 5, ele começa. No 5, eu sei. Seria este o jejum que escolhi? O Senhor está perguntando: é esse o jejum? É esse o propósito do jejum? Fazer um jejum desse? Ficar sem comer, mas com o coração com raiva, briguentos, tratando mal o próximo, tratando mal as pessoas? É isso? Isso que é jejum? O Senhor está questionando. Vocês acham que só ficar sem comer, ficar com a cabeça baixa e ficar sem, e com essa roupa de saco e cinza é suficiente? A resposta é não. O verdadeiro jejum é muito profundo. É algo muito especial para nos aproximarmos de Deus. Mas as nossas atitudes têm que estar de acordo com aquilo que estamos fazendo. No versículo 58:6 diz: este é o centro da mensagem. Não é este o jejum que escolhi? Então o Senhor apresenta, ali no versículo 58, a, o que é o jejum para Deus. Eu sei que alguns de vocês já jejuaram, provavelmente, mas aqui está mostrando o que Deus espera de uma pessoa que jejua e que quer ser ouvida, né? Eu, por exemplo, quando jejuo, eu quero que Deus ouça o meu jejum, a minha petição. Então, para a gente ter saber que o Senhor está ouvindo, nós temos que estar fazendo algumas coisas. E aqui diz assim: soltar as ligaduras da impiedade. O Isaías falou. É ajudar as pessoas a se libertarem do pecado, dos vícios, das injustiças e do sofrimento. Isso pode ser conosco ou com alguém com quem nos relacionamos. Por exemplo, eu posso jejuar por mim para vencer uma fraqueza. Eu tenho a fraqueza de falar mal dos outros. Eu quero vencer isso. Eu quero me concentrar mais em mim e menos nos outros. Então, eu vou jejuar e pedir isso aí. Eu posso vencer o pecado, vícios. Ah, eu fumo, eu bebo, eu uso drogas, eu uso pornografia, seja o que for. O jejum é para isso, para a gente vencer essas coisas. As injustiças, às vezes as pessoas fazem uma injustiça para conosco e nós alimentamos ódio, raiva, rancor. Eu quero sair dessa, eu quero me livrar daquilo, daquele peso que eu estou carregando. Então, eu posso jejuar em favor disso. Também em momentos de sofrimento. Eu tenho alguém da família que está sofrendo, que está doente. Eu posso jejuar pelaquela pessoa. Então, é por mim e pelo meu próximo também, ou da minha família. Eu sempre me lembro aqui da minha mãe, que a minha mãe, eu era jovem, né? E ela, terça-feira era o dia que ela fazia, toda terça-feira ela jejuava, 24 horas. E eu dizia: mãe, você não vai comer? Não, hoje é meu dia de jejum, meu dia de jejum. Isso ficou marcado na minha mente, o tanto que essa mulher jejuou. E teve uma época que um dos meus irmãos não queria mais ir à igreja, estava com umas companhias não muito boas, ele era adolescente também. E a minha mãe jejuou por 2 anos só em favor desse filho, que ele não se desviasse do caminho do Senhor. E ela teve uma resposta muito positiva, que o Senhor abençoou esse meu irmão, e ele permaneceu no caminho do Senhor. Mas ela
teve que fazer esse sacrifício. Mas ela não era só, não é o jejum, não é só ficar sem comer naquele dia, é mais, né? E ela fazia isso. Aqui, desfazer as ataduras do jugo. Isso aqui, não sei se vocês sabem, mas esse jugo era uma madeira muito pesada que eles colocavam nas costas de dois bois. Ela tinha um lugar para encaixar a cabeça do boi aqui. Quando eles iam puxar uma carroça, alguma coisa muito pesada, um boi só não dava conta. Mas também colocar os dois bois para puxar não dava certo, porque um ia para frente, outro ia para trás, e não dava. Então, eles tinham que pôr essa madeira, era uma madeira muito pesada no boi, amarravam com cordas, um negócio que eu acredito que para o boi era um negócio muito difícil de ali. Mas isso fazia com que eles andassem juntos. E daí eles puxavam aquele peso e dividiam o peso e dava certo. A viagem com o boi puxando daquela maneira. Então, quando ele fala aqui, desfazer as ataduras do jugo, imagine no final do dia a sensação que aqueles bois tinham quando era tirada aquela madeira e aquelas cordas que prendiam aquela madeira, muito presas neles. Como devia ser um alívio para o boi ser solto lá no pasto e ele ficar livre daquele peso. Então, ele está usando essa metáfora aqui, porque aliviar os fardos dos outros. Então, ele desfazer as ataduras do jugo era quando eles tiravam toda essa madeira, essas cordas de cima do boi. Então, ele está usando isso para nós, que nós podemos jejuar para aliviar o fardo das outras pessoas. Então, isso conta muito com a doença, com alguém que está passando por um problema muito difícil, e um jejum que a gente faça pode trazer uma bênção muito grande para essa pessoa. Depois ele fala, deixar livre os oprimidos. Então, isso é que nós podemos jejuar pela liberdade espiritual, muito agora, liberdade religiosa, que até no nosso país está sendo questionada muita coisa sobre liberdade religiosa, que nós possamos incluir isso no nosso jejum, que nós vamos jejuar para que o nosso país seja livre, que as pessoas tenham liberdade de escolher a religião que elas querem seguir. Liberdade emocional. Quantas pessoas que estão presas na depressão, problemas do passado, coisas antigas que aconteceram, e elas estão ali agarradas naquele problema e não conseguem progredir, estão paralisadas. Então, o jejum pode ajudá-las, elas fazendo o próprio jejum, ou nós jejuando por elas. Há problemas físicos das pessoas também. Depois ele continua: despedaçar todo o jugo, eliminar tudo que escraviza os filhos de Deus. Então, tudo que nos escraviza. Eu de Pedro, eu tinha uma amiga que ela é chocolatra. Ela era capaz de sair à noite, porque dentro da bolsa dela tinha que ter um ou dois tabletes de chocolate. Se por acaso ela tivesse comido, era uma coisa. E ela venceu. Ela venceu isso aí, mas não foi fácil para ela, porque ela era realmente, ela era viciada em chocolate e ela tinha que saber que ela tinha que ter aquelas barras de chocolate na bolsa, que era uma coisa assim. Eu disse, mas deixa isso aí de lado, depois amanhã pega. Não, não posso ficar sem. Então, era uma viciada em chocolate. Então, qualquer que seja aquilo que nos prende, que nos tira a paz, pode ser o álcool, pode ser o cigarro, pode ser. Tem pessoas que não ficam sem o cigarro. E coisas assim, nós devemos entender que o jejum pode despedaçar todo o jugo. O jejum pode acabar com isso. E nós podemos nos livrar dessas fraquezas através do jejum.
Então, tem muitas aplicações desse versículo número 6. Por quê? Porque pode ser perdoar alguém. Eu não consigo perdoar meu pai ou a minha mãe, fizeram alguma coisa para mim que me magoou muito. Qualquer coisa que seja, nós podemos jejuar a ponto de superar isso. Uma reconciliação. Eu preciso me reconciliar com uma pessoa, eu posso jejuar, ir em jejum até ela para me reconciliar, para que Deus esteja ali naquele momento da reconciliação. O abandono de um vício, um enfermo, né? E isso serve para nós pensarmos. Hoje eu estou de jejum, eu posso visitar alguém que está sozinho, alguém que está enfermo. Só fazer coisas que Cristo faria. Era isso que Cristo estava fazendo o tempo todo. Indo até as pessoas, ensinando, dando uma palavra de apoio, dando o seu poder, usando o seu poder para fortalecer o próximo. E nós temos que fazer isso também. Claro que nós não temos todo o poder de Cristo, nem a perfeição dele, mas nós podemos fazer pequenas coisas que agradam a Deus. E daí Deus vai atentar para o nosso jejum. Não vai ser um passar fome. Ah, eu fiquei 24 horas passando fome. Pode até ter ajudado para eu perder algumas gramas, mas não vai ajudar na espiritualidade. Para ajudar na espiritualidade, tem que ser um jejum espiritual que envolva a minha pessoa com as coisas de Deus. Daí no 57 ele fala: não é também que repartas o teu pão com o faminto? Esse é um dos pontos. Por que a gente jejua? A gente fica sem comer. E aquilo que a gente não gastou comendo, nós temos que contribuir com alguém que está passando fome e necessidade. Para o nosso jejum ter validade. O profeta Isaías deixou bem claro: distribuir, repartir o pão com o faminto. O meu neto, que veio da missão lá em Luanda, ele disse que um dia ele chegou na casa de um rapaz, que eles marcaram o horário, e o rapaz ia começar a jantar. Ele falou: não, deixa que daqui a pouco a gente volta. Ele falou: não, entrem. E aí convidou eles para entrar. Ele tinha um prato de uma comida, eu esqueci o nome, mas é o tipo de uma polenta que eles fazem lá. E ele disse: eu vou repartir isso com vocês. E eles: não, não se preocupe, não, eu vou repartir. Então, pessoas humildes que só tinham um prato de comida só para aquele dia. E ele falou: mas aquilo não era só suficiente para uma pessoa. Mas ele repartiu com 2 missionários. E ele fez com tanta boa vontade, com tanto amor, que eles não conseguiram recusar o alimento. Então, é esse tipo de coisa que o Pai Celestial espera de nós. Eles estão lá, às vezes a gente pensa: nossa, estão lá, aqueles tão miseráveis, né? Eu, pelo menos, quando fui, fiquei muito comovida e muito triste de ver tanta pobreza e tanta miséria. Mas o coração daquele povo está mais perto de Deus do que o coração daqueles que estão com fartura, pondo até a comida no lixo, porque está sobrando, até a comida estragando em casa, porque ninguém come as frutas que a mãe comprou e vai para o lixo estragado. E lá eles não perdem nada, dividem tudo com o próximo. E isso não é só lá em Angola, isso é praticamente em todo o território africano. Eles têm essa tendência de socorrer aquele que está sem alimento. Então, aqui, sempre pensar, quando eu fizer um jejum, esse meu jejum tem que ser pensando em aliviar a fome de alguém. Então, aqui, algumas ideias: alimentar quem tem fome, acolher alguém, vestir quem não tem uma roupa, um frio agora, compartilhar uma roupa, um agasalho, uma coberta, e também
na nossa própria casa, na nossa própria família, cuidar bem das pessoas que moram dentro do nosso lar. Então, o foco de Isaías é esqueça o eu e pense no próximo. Então, o que eles estavam fazendo antes? Fazendo jejum, mas pensando só neles, esquecendo totalmente o próximo. E o profeta veio para nos ensinar que a gente tem que esquecer o eu e e pensarmos no próximo. É impossível agradar a Deus ignorando a necessidade dos outros. Quando a gente ignora, nós não estamos agradando o nosso Pai Celestial. E lá no Novo Testamento tem várias histórias que ilustram isso, né? Nós temos a história do bom samaritano, que Cristo contou toda aquela história do bom samaritano para nos ensinar a termos compaixão. Depois ele fala lá em Mateus 25, tive fome, deste-me de comer. Daí todo mundo, mas quando que te vimos com fome, Senhor? Quando fizeste a um dos pequenos irmãos, a minha fizeste. Então, quando nós fazemos ao próximo, nós estamos fazendo para o Senhor. Então, isso é importante. Agora, o mais bonito, gente, vem agora, no Isaías 58, 8, que ele diz assim: as bênçãos do jejum. Daí sim, depois que eles jejuaram, ajudaram o próximo, serviram, demonstraram amor pelas pessoas, daí sim eles estão prontos para receber a bênção que eles estão pedindo. Daí fala assim, ó. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha as promessas de quem jejua da maneira correta. Romperá a tua luz como a alva. Quer dizer, tudo aquilo que está obscuro na nossa vida. Estamos na escuridão, não sabemos como prosseguir para lá e para cá, decisões para tomar. Tudo isso, com o jejum, a nossa mente vai ser iluminada e nós vamos ter isso. Vem também a cura apressadamente virá. Isso eu sou testemunha, o meu tempo está acabando aqui, acho que não dá nem para contar uma experiênciazinha, mas vou fazer bem rapidinho. Quando meus filhos tiveram um acidente de carro, lá atrás, em 98, foi algo gravíssimo, e um dos meus filhos ficou entre a vida e a morte, e o médico me falou, olha, pelo menos 30 dias de UTI, é o mínimo que esse menino vai ficar. E muita gente jejuando e orando por ele. E em 11 dias ele já teve alta da UTI. Foi assim, todo mundo ficou surpreso. Mais tarde, o pessoal desse hospital iam fazer um estudo, eles queriam saber por que que ele tinha conseguido ser curado tão rapidamente. Eu falei, pode pesquisar a pasta dele, aí não tem problema, assinei um termo de pesquisa, mas eu sei que não estava na pasta, eu não estava nos remédios, estava na nossa fé, no nosso jejum e principalmente nessa promessa de Isaías aqui, que quando fazemos o jejum da maneira correta, a cura apressadamente virá. Vai aumentar a nossa retidão. O que é retidão? É viver reto, viver corretamente. Quando nós jejuamos, nós não temos mais vontade de praticar o mal. E a gente até nos faz mal ver algo ruim acontecendo. A gente passa a ser discípulo de Cristo, querer fazer as coisas que Cristo faz. E o Senhor estará na tua retaguarda, quer dizer, Deus estará cuidando de nós, vai estar nos protegendo. Quem que não precisa da proteção do Senhor 24 horas por dia? Então, é muito importante. Aqui alguém está perguntando, Vânia, por curiosidade, quantos dias seguidos? Eu já fiz um jejum de 5 dias seguidos, mas não era um jejum espiritual, era um jejum físico, que eu queria uma bênção física. Mas o jejum
que o Senhor fez era de 24 horas. Então, quando o meu filho estava na UTI, eu jejuei todos os dias. Só que eu jejuava, terminava 24 horas, começava outro. Jejuava, terminava e começava outro. Não foi seguido. Isso para responder uma pergunta ali. Isaías 58:9 continua. Então clamarás e o Senhor te responderá. Quando nós jejuamos da maneira correta, o que vai acontecer? Nós vamos pedir para Deus e Deus vai nos abençoar. Então, não tem promessa melhor do que essa, de que ter as nossas orações respondidas, nós vamos nos aproximar muito de Deus através do jejum, vamos sentir a sua presença através do Espírito Santo, vamos ter respostas para nossas dúvidas, para nossas dificuldades, como devemos seguir, como devemos agir. O jejum é algo extraordinário. E vamos eliminar de nós, também ele fala, ó, depois, aí ele estava tão preocupado, esse profeta, com o povo, porque ele fala, olha, vai ter essas bênçãos, mas ele falou, se tirares do meio de ti o jugo, o estender de dedo e o falar vaidade. Ele falou, vocês vão ter essas bênçãos, mas vocês têm que se livrar da opressão, de ficar acusando as pessoas, de usar palavras maldosas. Vocês têm que mudarem o seu jeito de ser. Daí vocês vão dizer. Daí ele fala: se abrires a tua alma ao faminto. Então nós precisamos também abrir o nosso coração e servir com amor. Então a tua luz nascerá nas trevas. Então o Senhor aqui está nos pedindo que quando a gente jejue, que a gente faça esse jejum com todo esse empenho ensinado pelo profeta Isaías. Que nós possamos realmente obter essa confiança em Deus e ter essa bênção, que é uma bênção maravilhosa. Eu acredito que o jejum é uma das grandes ferramentas que nós temos para nos aproximarmos de Deus. E eu presto esse testemunho, porque por toda a minha vida eu aprendi a jejuar e eu tenho visto milagres e milagres acontecerem quando a gente jejua da maneira correta. E também, às vezes, não recebemos a resposta porque estamos falhando, né? Então, essa escritura é uma escritura que está marcada na minha Bíblia para ler, reler, entender, para poder fazer um jejum cada vez mais agradável a Deus. O Senhor não quer só que a gente passe fome, Ele quer que a gente tenha uma experiência espiritual. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Passei um pouquinho aí. Amém. Obrigada. Amém.